Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos. Quem escreveu, pastor, essa carta? O apóstolo Paulo. E quando ele escreveu essa carta para os irmãos, para os cristãos que habitavam em Roma, ele não estava em Roma. Ô pastora, sim. O capítulo 6, ele é uma continuação do 5, depois se você quiser ler na sua casa, você lê o capítulo 5, né, e são palavras que vão nos ajudar. E aqui o teor dessa passagem é aquilo que realmente nós nos tornamos em Cristo. Você vai entender. Nós fomos libertados do poder do pecado para vivermos em novidade de vida. E essa obra, ela se deu na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus por mim e por você não foi em vão. E a gente sempre precisa voltar à cruz, não com tristeza, que ela está vazia para mim e para você. Mas a gente sempre precisa lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja? Nós precisamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Lá em João capítulo 3, no verso 16, está escrito que Deus amou o mundo, e aqui o mundo não é o sistema, aqui o mundo são as pessoas, as almas, as vidas. E Ele nos amou de tal maneira, isso não dá para mensurar, quando a Bíblia coloca de tal maneira que não dá para mensurar, não dá para medir, é um amor que não se mede, é um amor que transborda, é um amor que é imensurável, não dá para medir. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu. O amor de Deus não é egoísta, Ele deu, Ele entregou o seu Filho unigênito. Deus não entregou o pior que Ele tinha. Deus não entregou o que não merecia, até mesmo no sentido, não, se é o pior que eu tenho aqui, não, uma que a palavra diz que Jesus é o unigênito do Pai. Então Deus pega o seu melhor, Ele não pega o seu pior, Ele pega o seu melhor, o melhor que Ele tinha, o puro, sem pecado, unigênito do Pai. E a Bíblia diz que Ele entrega a morrer naquela cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que nele acreditar, não venha de perecer, de ser destruído, mas tenha a vida eterna. Então assim, a gente sempre precisa lembrar desse sacrifício, não com tristeza, mas com gratidão. Quem entende o que eu estou falando? Então diga, eu não merecia. Se tiver liberdade aí, olha para o seu irmão, para a sua irmã, diga, você também não merecia. Diga, nós não merecíamos, mas o Pai entregou o seu melhor, o unigênito, Jesus, sem pecado, para me salvar. Amém? Realmente, quem faria isso em meu lugar? Sofreu tanto por me amar
E esse amor é verdadeiro, me amou primeiro. E nós somos gratos a Deus por essa obra. Diga amém? Por isso que eu gosto de cantar aquele louvor que diz assim: foi na cruz, foi na cruz. Como que é? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Então diga obrigado, Jesus. Amém? Se a gente ficasse aqui o domingo todo só agradecendo, seria pouco ainda. Então por isso que todos os dias você precisa ser grato, grata a Deus por essa obra. Seja grato. Quem entendeu, diga amém. Romanos capítulo 6. Vamos lá. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí já vem a resposta: de modo nenhum. Porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tem nem lógica, né? Se eu estou morta para o pecado, como que eu vou viver ainda na prática do pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, também fomos batizados o quê? Na sua morte. Então a morte de Jesus foi a minha morte, foi a sua morte. Aqui no capítulo 5, no verso 12, fala que pelo pecado de um homem só, a Bíblia diz que essa morte, que foi a separação espiritual de Deus, ela entrou na humanidade. A Bíblia diz que ela passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, como eu já falei aqui várias vezes, eu não pedi para nascer separada de Deus, e nem você, nem a humanidade, mas por causa do pecado de Adão, nós nascemos separados de Deus, porque o pecado trouxe a morte espiritual. Mas o dia que o sacrifício da cruz veio para consertar isso. Tanto que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão venceu. E venceu lá na cruz. O segundo Adão é Jesus. Quem entende isso, diga amém. Jesus veio para nos reconciliar de novo com Deus. E aí o dia que você aceitou Jesus, você lembra esse dia? Quem lembra aqui? Você lembra o dia que você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Quem é que já aceitou Jesus há mais de 30 anos aqui? Olha que bonito, né? Já estão aí caminhando há décadas com Cristo. Quem já aceitou Jesus aqui há mais de 20 anos aqui? Olha aí que bonito também, mais de décadas também. Quem já aceitou Jesus há mais de 10 anos aqui? E lá na galeria, vocês não aceitaram Jesus, não? Quem aceitou Jesus aí em cima já? Cadê? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
né? Quem aceitou Jesus há mais de 5 aqui? Ah, glória a Deus. Amém? Então você lembra o dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Aquele dia o seu espírito foi vivificado, né? Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a morte de Jesus na cruz, a morte do velho homem, da velha natureza, também foi a nossa morte. Vamos começar aqui no verso 4. De sorte que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Você sempre tem que lembrar disso. A minha velha natureza, a velha Juliana, a velha natureza, o dia que Jesus estava ali morrendo na cruz, levando sobre o seu corpo os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas doenças, as minhas dores, as minhas maldições, o meu castigo, Ele levou. O seu castigo Ele levou. Ali também Ele estava levando a nossa velha natureza, ou seja, ali também o eu, a velha natureza, também estava morrendo com Jesus Cristo. Você precisa lembrar disso, para você conseguir caminhar em novidade de vida, num mundo como esse corrompido. O mundo jaz no maligno. Os dias são trabalhosos e nós temos que nos preparar para as coisas que ainda irão acontecer. Por isso precisamos estar bem firmados em Cristo, bem enraizados na palavra. Porque o crente que não tem raiz, o crente que não está enraizado, arraigado nessa palavra, vem um vento de tentação e tira ele da presença de Deus. Vem, como se diz, uma provação e a pessoa não suporta, ela desfalece, ela desanima. Então lembra disso, que eu e você fomos sepultados com Ele pelo batismo da sua morte. Eu posso dizer que a morte de Jesus foi a minha? Claro. Da sua velha natureza, sim. Aquela que veio corrompida de Adão, que se inclinava às práticas erradas, sim. Então diga, a morte de Jesus também foi a minha morte. Diga, a morte da minha velha natureza. Amém? Uma boa notícia. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, se eu fui sepultada com Ele no batismo da sua morte, a ressurreição de Jesus também foi a minha. Ali quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e o dia que eu o aceitei, o meu espírito também foi ressuscitado. Para que eu viva hoje, não como a velha criatura, a velha natureza, se inclinando para as concupiscências, deixa eu traduzir, para os desejos da carne, para os desejos do pecado. Não, mas para que eu ande em novidade de vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque se nós fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Entenda isso. A morte dele foi a minha, da velha natureza, mas a ressurreição também foi a ressurreição do meu espírito, para viver em novidade de vida. Quem entende aqui, diga amém. Amém. Marcos 16, ali no capítulo 15, Jesus deu uma
ordem para eu e você ir por todo esse mundo pregando o Evangelho, as boas notícias, as boas novas a toda criatura. Que antes de aceitar Jesus, a pessoa não é filho, filha, ela é criatura de Deus. E no verso 16 ele diz que quem crê, quem acreditar nessa palavra, nessa obra, e for batizado, que o batismo é um testemunho público da nossa fé. Eu testemunho diante de tudo e de todos a minha fé a Jesus Cristo, será salvo. Mas quem não crê será condenado. E eu aprendi com o missionário, até na mensagem que ele tem sobre o batismo nas águas, e é bíblico também, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, ele é vivificado. E nós cremos que a velha natureza foi ali também sepultada no batismo da sua morte. Só que o que o missionário explica, eu acho bem bacana essa explicação dele, ele fala da sociedade, do sócio honesto e do sócio desonesto. O sócio honesto é a sua nova natureza, é o seu espírito recriado em Cristo, vivificado em Cristo, que é tudo a mesma coisa. E o sócio desonesto é a velha natureza, é a velha criatura. E ele fala que numa sociedade é mais fácil o que é desonesto passar a perna no honesto, né? Então ele fala que enquanto a gente não desce as águas, aquela velha natureza ali, ela não é sepultada. Então você precisa, porque a gente recebe muitas bênçãos no batismo, né, das águas. Ali a nossa velha natureza, ela é sepultada pelas águas do batismo. Mas é um testemunho público, sim, mas espiritualmente. Ali, além de você crer que Jesus, ele morreu a sua morte, sua velha natureza foi com ele crucificada. Quando você desce as águas, você está sepultando esse velho homem. Ali o seu coração está sendo circuncidado. Ali está havendo o despojamento do corpo da carne e do pecado. Ali está havendo a remissão dos seus pecados. E ali você sai das águas para viver em novidade de vida. Então, o cristão que já aceitou Jesus não deve demorar para descer as águas do batismo. Eu sei que eu estou falando para uma igreja aqui que 99,9% agora já desceram as águas, mas que você entenda isso também, né? Que ali no batismo, a sua velha natureza, ela é sepultada, para você viver em novidade de vida com Cristo. Então assim, a gente tem tantas armas espirituais para resistir à tentação, porque Satanás, escute isso, ele vai tentar ressuscitar a nossa velha natureza. Ele tenta, e como tenta? É o que você vai ver agora aqui, que apesar de estarmos vivendo em novidade de vida, Satanás sempre vai nos tentar, até a volta de Jesus ou até a gente partir para estar com Ele. Mas como eu faço? Vamos ver na palavra como você faz. Saibam disto, que o nosso velho homem foi com Ele o quê? Crucificado, para que ali na cruz o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que eu e você hoje não sirvamos o quê? Mais ao pecado. Isso aqui eu já preguei recentemente, você já tem entendido. Então a velha natureza está lá, sepultada, o corpo do pecado foi desfeito naquele dia. É igual um imã. O que o imã faz? Ele atrai? Ele atrai o quê? O metal, não é? O ferro, não é? Não é isso? Ele tem uma capacidade de atrair, sim ou não? Tanto que gruda, não é assim? O corpo do pecado é esse imã para a prática do pecado. Então, enquanto ele não é desfeito, a pessoa é atraída à prática do pecado. Mas a Bíblia diz que lá no sacrifício da cruz, o dia que a minha velha natureza foi crucificada, esse corpo do pecado também foi desfeito. Antes eu era atraída, aquilo me atraía e tinha uma força que me puxava para aquilo.
Hoje não, ele foi desfeito. E eu tenho que assumir isso. Quem entende o que eu estou pregando? Então diga, o corpo do pecado foi desfeito lá na cruz. Eu não tenho mais isso, pastora? Não, mas quando a gente nasce, a gente herda tudo, é uma herança, né? A gente herda tudo isso de Adão. Mas graças a Deus que Jesus consertou as coisas, diga amém? Aí ele diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que é isso? Se a minha velha natureza morreu, eu estou inocentada do pecado. O que é isso? Quem pagou essa dívida por mim e por você foi Jesus. Eu não podia pagar, nem você. Mas Ele pagou essa dívida no nosso lugar. Tanto que hoje eu estou justificada, inocentada do pecado. Quem crê, diga amém. Ora, se já morremos, vem com a pastora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, para viver com Ele, a gente precisa crer. Você crê que já morreu com Cristo? Ou não crê? Está afirmando, se eu e você já morremos com Cristo, a Bíblia diz, cremos que também com Ele viveremos. Então andamos em novidade de vida. Vamos lá. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado um dia dos mortos, Ele já não morre. É eterno. A morte então não terá mais domínio sobre Ele. Ele é a própria vida. Ele não diz em João, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a própria ressurreição e a vida. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele venceu a morte. Olha aí, ó, que lindo, ó. Ele diz, eu sou a própria ressurreição. Eu sou a vida. Quem acreditar em mim, nas minhas palavras, ainda que esteja morto em delitos e pecados, vai viver de novo. Quem entende, diga glória a Deus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez ele morreu para o pecado. Mas quanto hoje a viver, você o quê? Olha lá, ele vive para Deus. Agora 11. Assim também, grifa esse, considerai-vos como mortos para o pecado. Então você tem que se considerar morto, morta para o pecado. Morto peca? Morto peca? Morto está morto, irmão, não tem reação. Não tem reação. Se você pegar lá um ramo de mato, sei lá o que você quiser, passa no nariz de uma pessoa que está dormindo, o que vai acontecer? Ela vai despertar, sim ou não? Dependendo, tem uns que saem até dando cambalhota, acorda assustado, sim ou não? Porque está vivo, só estava dormindo um pouquinho. E o morto? Desculpa a comparação, mas e o morto? Você vai cansar, ele não tem reação. Ele não vai mostrar, ele não vai esboçar reação nenhuma, porque está morto. E aqui a palavra diz que eu e você temos que nos considerar. Não é Deus que vai fazer eu me considerar, sou eu que tenho que assumir essa posição em Cristo. E sempre declarar, eu estou morta para o pecado. Eu estou morto para o pecado.
Sabe por quê? A tentação vai bater na sua porta. O diabo não é bobo, ele é derrotado, mas é muito astuto. E ele tenta desviar os salvos. Porque quem já está perdido, ele quer manter lá na perdição, mas o salvo, ele quer tirar do caminho. E você, em nome de Jesus, se considere morto para o pecado. Porque o diabo vai tentar te oferecer muita coisa para tirar você do caminho da salvação. E aí a Bíblia diz: e considere-se vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando o diabo quiser trazer o passado, Satanás, a velha natureza já morreu. E quando ele quiser te acusar com as práticas do passado, Satanás, a velha natureza já morreu. Eu sou nova criatura, eu vivo para Deus. Quem vive agora aqui não é a velha Juliana, é a nova, né? Ou seja, eu vivo em novidade de vida. Pastora, mas eu pequei e eu já era conhecedora da verdade, conhecedor da verdade. Se houve arrependimento sincero, porque alguns não são sinceros, não tem arrependimento, tem remorso. Tanto que se tiver uma nova oportunidade, faz tudo de novo. Que isso, pastora? Tem gente que tem que se converter, irmãos. Não brinque com as coisas de Deus, não. Tem uma pessoa, mesmo depois dela já ter aceitado Jesus, se ela pecar, não deve pecar, mas se ela pecar, a palavra diz que ela tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E se ela se arrepender, ela mudar a sua atitude, e tiver nova oportunidade, não quero saber disso, me arrependi, o sangue de Jesus a lava e a purifica de todo o pecado. É possível? Claro que é. Tanto que na hora que Satanás vier acusá-la, porque o diabo às vezes vai querer usar isso, mas você já pecou e você já conhecia a palavra. Você diz: Satanás, eu sou lavada e eu sou remida no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purifica. Não é por mérito, é pelo sangue. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que se posicionar, porque o diabo é astuto. E ele vai fazer a pessoa se sentir ali até mesmo indigna, impura. Não, o sangue de Jesus te purifica. Quem entendeu, diga amém. Continua. Não reine, não pode deixar. Fala para o irmão, para a irmã acordar aí e fala assim: não deixa. Ih, xoxinho demais. Diga: não deixa. De jeito nenhum. Deixar o que, pastora? O pecado reinar nesse corpo seu aí mortal, para você obedecê-lo em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos. Coloca na linguagem de hoje, fica melhor, Vitor, por favor. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Eu não disse que o diabo iria tentar você mesmo na novidade de vida? Tenta, irmão. E claro que tenta. Se você está vivo, você vai ser tentado. Se você está nessa terra ainda, você vive num mundo corrompido. E o diabo vai tentar você para que você obedeça os desejos da sua natureza humana, que é contra tudo aquilo que vai à palavra de Deus. E o diabo é astuto. Vai trazer as bandejas lá do mundo, para ver se você aceita. Para ver se você até mesmo participa.
O homem que é casado, a mulher que é casada. Não pense você, a tentação vai bater. Para você olhar para onde não deve, para você desejar o que não deve. Mas se você se considera morto para o pecado, lembra que eu disse, morto não sente. Você vive para Deus. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo para os salvos, para os que já estão vivendo em novidade de vida? Não deixe o pecado reinar no vosso corpo mortal, para vocês obedecerem agora os desejos dessa natureza humana. Não deixa. Se não é para deixar, é porque o diabo vai tentar fazer você olhar para onde não deve, desejar o que não deve, fazer o que não deve. Falei de casado, mas tem solteiros também que são tentados. Acho que o diabo não tenta? Claro que ele tenta. Tenta fazer a pessoa olhar para onde não é para olhar, pegar o que não é para pegar, desejar o que não pode desejar. Mas como que eu faço? Se considere morto para o pecado, vivo para Deus e não deixa. Que o diabo vai tentar, mas se não deixa. Aqui não, Satanás, eu estou morta para o pecado. Eu vivo para Deus. Quem está entendendo? Nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado, por instrumentos do quê? De iniquidade. Paulo está falando para quem já anda em novidade de vida. Os seus olhos não são para serem usados como instrumentos de pecado. Tem um pecado, irmão, chamado lascívia, que pega nos olhos da pessoa. Que isso, pastora? A lascívia, a pessoa, ela olha e deseja o que não é para desejar. Tem homem que olha para a mulher e não enxerga a mulher vestida, já enxerga a mulher lá despida. Tem pensamentos obscenos, pensamentos perturbados. Tem mulher que olha para o homem, não enxerga o homem vestido, já vai olhando com aquele olhar lascivo, de desejar, de olhar aquela pessoa como um pedaço de carne, para satisfazer o desejo da carne dela. Está amarrado, pastor, mas eu estou pregando, é a realidade. Tem gente que tem que se libertar. Tem gente que tem que se libertar. E aqui a Bíblia está dizendo que eu não posso apresentar os membros do meu corpo por instrumentos, o quê? De iniquidade. Para ser usado para o pecado. Os meus olhos são para serem santos. Mas e se bater a tentação? Você não deixa o pecado reinar. Como, pastora? Com a palavra, fala para ele, fala para Satanás, fala para o demônio que está tentando você. Olha aqui, diabo, você está amarrado, em nome de Jesus, porque eu estou morta para o pecado. Você tem que lutar com a sua fé. Agora vem o pensamento, aí você viaja na maionese. Não pode nem deixar entrar. Lembra da frase de Martinho Lutero? Você não vai impedir os passarinhos de voarem sobre a sua cabeça, mas você não é obrigado a deixar eles fazerem ninho na sua cabeça. Aqui não, Satanás. A minha mente é a mente de Cristo. Sai com esse pensamento seu aí demoníaco, sai com esse pensamento seu aí perturbado. Eu sou de Cristo. A Bíblia está dizendo, não deixa o pecado reinar no seu corpo aqui, ó, nessa carne, para você obedecer os desejos dessa natureza humana. Aí ele está dizendo aí, não apresente os seus olhos, seus ouvidos. Tem gente que gosta de ouvir uma fofoquinha. Você está sabendo? E a gente até se atiça toda, né? O quê? Meu Deus. Meus ouvidos não são para isso. Quem está entendendo, diga amém. Minhas mãos não são para serem usadas como instrumentos de pecado.
minhas pernas, meus pés, minha mente. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que há em mim. O que eu faço? Faz o que está escrito aqui. Olha lá, ó. Mas apresentai-vos, versículo 13, a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como igreja, como instrumentos de justiça. Meus olhos são para olhar para o meu próximo com santidade, com amor, com compaixão. Mas se a pessoa vier se oferecer para mim, Jesus é uma alma, tem misericórdia. Mas se ela se oferecer descaradamente, escrachadamente para mim, você como homem de Deus, mulher de Deus, vai falar: filho, filha, ou rapaz, moça, ou fulano, fulana, chama lá pelo nome. Você está confundindo as coisas. Você não foi atraído a mim, você foi atraído a Jesus, que habita dentro de mim. É dele que você está precisando. É dela, da palavra dele, da palavra de Jesus que você precisa. Não, eu estou apaixonada por você. Não, isso é um demônio que está querendo destruir tua vida. Você está atraída por aquilo que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor não é nada de mim. O que eu tenho de melhor é Jesus que habita em mim. Quem entende aqui, diga amém. E tratar a pessoa com amor. E não falar: sai para lá, seu perturbado, sua perturbada. Aí você acabou de matar mesmo a pessoa. Quem está entendendo aqui? Seja uma pessoa de Deus, ofereça os seus olhos, suas mãos, sua boca, seu nariz, seus ouvidos, tudo que há em você, por instrumento de justiça. E se o diabo vier me tentar? Estou morta para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. E Deus diz: não deixa o pecado reinar no seu corpo mortal. Toma uma atitude quanto a isso. Fica parado, não. Fala aqui, não, diabo. Em nome de Jesus. Quem está entendendo a palavra? É assim que você vai conseguindo resistir, vivendo em novidade de vida e crescendo espiritualmente. Vamos para o final agora. Porque o pecado não mais terá o quê? Domínio sobre vós. Até quando você vai deixar ele te dominar? Para ficar acessando na internet aquelas porcarias? Até quando você vai deixar ele te dominar? Para ficar desejando coisas que não são para serem desejadas? Se não é para desejar, porque Deus me fez com desejo. Para você desejar coisas certas e o que é santo. Quem está entendendo, diga amém. Mas o diabo quer deturpar tudo. Ele quer usar esse desejo para as coisas que são erradas. E não pode. Olhe para a palavra. Não deixe o pecado ter domínio sobre você. Isso é uma lei espiritual. E por mais conhecimento humano que você tenha, por mais estudo humano que você tenha, isso aqui não se aplica humanamente, se aplica espiritualmente. É com a palavra que você vence. O pecado não vai ter mais domínio. Por quê? Porque eu estou debaixo da lei? Não, pois eu não estou mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Do sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz. Eu não conseguiria sozinha, mas com Cristo eu consigo, nele eu consigo. Quem entendeu, diga amém. Diga então: obrigado, Jesus.